E todas. Eu sou Débora Drucker, uma das participantes do comitê coordenador da rede Golfer Agro Brasil. Temos outros membros do comitê aqui presentes, a Milena Teles, o Vitor Simão, também da Embrapa, o Sérgio Serra, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Rural do Rio de Janeiro, e a Ana Paula Luct Ferreira, da Universidade Federal do Pampa. Então, nós estamos aqui na nossa quarto evento do ciclo de oficinas que estamos promovendo em agosto e setembro de 2022. Hoje nós vamos falar de ontologias e interoperabilidade, e iniciaremos com uma palestra, como fizemos das outras 3 vezes, e depois convidaremos todos a continuarem na sala para participar da oficina de construção das atividades da rede, né? Nós já fizemos 3 oficinas, faremos a 4ª e última hoje, e a partir desse material, essa construção coletiva, com a contribuição dos interessados, nós vamos definir as atividades dos próximos 2 anos. Então, eu gostaria de agradecer o professor Giancarlo por aceitar nosso convite, por participar aqui e nos brindar com a sua palestra. E eu vou passar a palavra para o professor Sérgio Serra, que vai fazer uma pequena apresentação do palestrante. Por favor, Sérgio. Bom dia, pessoal. Eu agradeço aí a oportunidade, Débora, e fazer uma breve apresentação do professor Giancarlo Guisardi é quase que impossível, né? Porque ele é uma pessoa extremamente, um pesquisador extremamente produtivo, né? E é uma pessoa super gente boa, né? E é difícil conseguir essas 2 grandes qualidades numa única pessoa, mas o Guisardi, ele consegue acumular tudo isso. O professor Guisardi, hoje ele é professor da Universidade de Twente e professor da Universidade de Bolzano, né? E ele é pesquisador da área de computação, teve sua tese de doutorado premiada na Universidade de Twente, quando ele fez doutorado, e hoje ele é um autor extremamente bem conceituado nesse universo de ontologias, e tem tem mais de 160 artigos publicados, orientação de alunos de mestrado, doutorado, e ele através dos seus estudos, ele ofereceu um conjunto de artefatos, né, baseado numa teoria denominada UFO, que vem sendo amplamente utilizado por diversas comunidades de pesquisa em todo o mundo. Eu agradeço ao professor Guisardi e aos colegas pela organização desse último 4ª oficina, e passo a palavra ao professor Guisardi para que ele possa fazer a sua palestra. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Sérgio, pelas gentis palavras. Agradeço o convite, a Débora, a todo mundo, pelo prazer ter essa conversa com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Está ótimo. Estão vendo a tela? Tá ótimo. Então, tá ótimo. Vamos lá. Essa baseada num artigo que eu escrevi há uns 2 anos atrás para o Data Intelligence, que tem exatamente esse título, né? Ontologies and the Eye of Fear. Essa ideia de assim, refletir, que era, como eu estava dizendo, é um dos propósitos desse workshop que a gente organizou aqui hoje, em uma dessas direções, o papel de ontologias como artefatos de representação de modelos de domínio, e o impacto que eles podem ter para interoperabilidade e reuso, em particular, e ontologia com um O maiúsculo, que é, na verdade, uma área do conhecimento, né, que nasce na filosofia há 2.300 anos atrás, vou colocar assim,
que sempre esteve ativa na filosofia, mas que deu origem a uma área chamada Applied Ontology, né? Ontologia aplicada nos últimos 30 anos, e que vem ganhando força e que poderia ser entendida como uma analogia à matemática aplicada, assim, né? Não é uma coisa restrita à computação, obviamente, mas como que todas essas teorias e métodos de análise desenvolvidos na área de ontologia formal, e filosofia, e em ciências cognitivas, em linguística, em lógica filosófica, podem ser aplicadas para resolver problemas de semântica, e problemas de esclarecimento conceitual em várias áreas do saber. Então, é um pouco essa discussão hoje. Rapidamente, assim, só para fazer um pouco de propaganda, história, e também um tipo de agradecimento e reconhecimento de que várias das coisas que eu estou falando aqui foram feitas por vários colaboradores nesses diversos lugares em que eu venho passando. Até 6 anos atrás, eu estava coordenando assim, um laboratório de pesquisa no Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo, que chama NEMO, que é o Núcleo de Estudos em Modelos Conceituais e Ontologias, que é ainda um dos grupos mais ativos e eu diria mais fortes no Brasil nessa área de ontologias, e continuo colaborando com eles, mas, e aqui tem uma referência, né, é esse núcleo. Em 2016, entre muitas indas e vindas entre Brasil e Itália, em 2016 eu mudei definitivamente para a Itália, e aí passei a coordenar um grupo chamado CORE, né, que é Conceptual and Cognitive Research, em que a gente continuou esse trabalho em ontologias, com uma ligação muito forte com lógica, com ciências cognitivas também, com uma colaboração muito forte com o pessoal que fazia ontologia no sentido mais teórico também na região, né? O laboratório é nessa região aqui, na Universidade de Bolzano. Eu continuo ligado a essa universidade, a esse lugar aqui, tentador de visitar, então fica aí o convite também para as pessoas que querem visitar o grupo em Bolzano. E uma região onde tem muita pesquisa nessa área de ontologia e tecnologia semântica, né? O laboratório de ontologia aplicada, tem vários outros laboratórios ali em volta trabalhando nessa área. E aí, nos últimos 2 anos, eu passei também a trabalhar, ajudar a organizar um grupo nessa área de semântica, de modelagem conceitual, ontologia, e também gestão de dados, né, com a conexão com o FAIR, na Universidade de Twente, na Holanda. E aí o Luiz, por exemplo, que estava aqui, o Luiz Bonino, é parte desse grupo, o João Moreira, que alguns de vocês conhecem, é parte desse grupo também. Então, tem essa estrutura meio supra-instituição e supranacional que a gente está criando de colaboração entre esses grupos nessas 3 instituições, e a gente continua com o intercâmbio de tudo, assim, né, de conhecimento, de pessoas, e desenvolvendo projetos juntos. O artigo que eu comentei é esse do Ontologies and the Eye of FAIR, que eu convido vocês a darem uma olhada, se vocês estiverem interessados, que toca exatamente nesse ponto, assim, no eye de interoperabilidade, em particular essa noção de interoperabilidade semântica, que é a única interoperabilidade que de fato interessa, né? O objetivo fim é sempre esse de trocar informação com a preservação do significado da informação que está sendo trocada. Se a gente olhar para o acrônimo aqui, de FAIR, em particular com foco nessa noção de interoperabilidade, é interessante que a definição que é definida no artigo original, que o Information Artifact é FAIR, né, informação é FAIR, se descrito por artefatos de informação que são FAIR. Em particular, um artefato de informação é interoperável se descrito por artefatos, por exemplo, vocabulários e ontologias, que são interoperáveis. Então, a gente tem um problema
guiar essa decisão de interoperabilidade desses artefatos, olhando para a interoperabilidade dos artefatos que são usados para estruturar e dar significado para os artefatos finais. Então, a questão central aqui, que eu queria discutir, é o que faz com que, o que é interoperabilidade semântica e o que faz com que ontologias sejam interoperáveis. Né? Porque tem uma crença que a gente vê frequentemente, o fato de você conectar dados a uma ontologia, isso já garantiria interoperabilidade. Quando o ponto que eu estou querendo é se essas ontologias são também interoperáveis. O que é uma ontologia nesse sentido? Professor Giancarlo, desculpa te interromper, mas está falhando aqui um pouco para a gente. Poderia ser definida como uma teoria em... Está me ouvindo? Tá falhando a voz? Tá falhando um pouco, eu vou sugerir que você desligue a câmera. Agora, estava compreensível até agora, mas... Eu acho que melhorou. Você desligou sua câmera? Ixi. Talvez ele tenha perdido a conexão, né? Acho que a conexão dele começou a cair lá. Pessoal, voltei, vocês estão me ouvindo? Acho que caiu a conexão aqui. Sim, estamos ouvindo. Eu sugiro, então, que você prossiga sem a câmera para ver se fica um pouco melhor. Eu estou tentando aqui com o meu celular, que eu estou chocado da internet do hotel, aparentemente não está sustentando a conexão. Vamos lá. Então, eu estava dizendo que ontologia, com o O minúsculo, poderia ser definido como um tipo de teoria sobre os tipos de entidades e relacionamentos e conexões dessas entidades que são pressupostas por um tipo de artefato de informação, né? O que existe para aquele artefato? Que tipo de coisa tem que existir no mundo para dar significado às coisas, aos dados que constituem aquele artefato? E aí eu queria dizer que o primeiro ponto que eu queria defender é esse, que a ontologia, nesse sentido, é absolutamente inevitável. Se a gente tiver qualquer artefato que não seja só um pedaço de matemática, né, que não tenha só um tipo de semântica formal, mas que tenha o que é chamado de semântica do mundo real, né, real world semantics em inglês, esse artefato necessariamente tem um compromisso ontológico, faz um compromisso ontológico, pressupõe uma ontologia. Então, mesmo um artefato como esse aqui, que é um artefato de informação, que é o metrô de Viena, essa coisa aqui acredita na existência de entidades como linhas, que são compostas por estações, que estão entre as quais está estabelecida uma relação aqui de ordenação e relações de interseção entre essas linhas e propriedades como direção e por aí vai. Esse modelo acredita no mundo no qual essas coisas existem, tendo exatamente essas propriedades. E o mais mundano banco de dados, ou conjunto de dados,
da mesma forma, para ter qualquer significado, pressupõe a existência de uma ontologia, faz um determinado compromisso ontológico. Então, por exemplo, acredita na existência de coisas como pessoas que podem estar vivas ou falecidas, transplantes, cirurgiões, doadores e receptores de órgão, que têm alguma relação também com pessoa, e por aí vai. Até o mais mundano dos bancos de dados, ou qualquer artefato de software em particular, faz um determinado compromisso ontológico. Então, assim, eu acho que a primeira takeaway message, vamos dizer assim, é essa ideia de que o oposto de ontologia não é não ontologia, é simplesmente ontologia ruim, porque você, se for construir qualquer artefato de informação, você está fazendo um compromisso ontológico sem saber. Ou seja, qualquer banco de dados, qualquer software que tem variáveis onde a gente atribui significado a essas variáveis, significado nesse sentido, não só no sentido de semântica formal, tem uma ontologia por trás desse software ou de qualquer um desses bancos de dados. Agora, uma questão que é central aqui para esse artefato, o que é a ontologia de fato? Não é só um artefato sintático, não é só um grafo. É o grafo e todas as interpretações possíveis desse grafo, desse artefato. Então, é uma teoria nesse sentido, com todas as possíveis manifestações, interpretações dessa teoria. Então, a gente precisa entender exatamente isso, entender. E aí, a qualidade da ontologia, a qualidade desse artefato, tem a ver, pode ser medida entendendo uma relação entre exatamente essas coisas aqui, esses dois conjuntos. De um lado, o conjunto de interpretações possíveis desse modelo, e de outro, o conjunto de interpretações desejadas desse modelo. Então, se esse modelo, se esse artefato for bom, essas duas coisas vão coincidir, ou seja, as únicas interpretações possíveis daquele modelo são exatamente as interpretações desejadas, né? Se a gente está usando esse artefato exatamente para capturar uma determinada visão de mundo que está por trás, que está embutido num determinado artefato de informação, isso é uma característica de qualidade absolutamente essencial. Essa coisa que representa aquela visão de mundo tem que ser tal que as únicas interpretações possíveis daquela coisa são aquelas que são compatíveis com a minha visão de mundo, com a visão de mundo pretendida, né? E a maioria dos modelos falha nesse critério. Então, esse, por exemplo, eu poderia aqui, imagina que eu, olhando para esse fragmento do modelo, posso perceber que uma interpretação possível aqui é onde eu tenho uma pessoa que não está nem viva nem morta, né? Ou que tem uma pessoa que está viva e morta ao mesmo tempo, né? Se essas setas representam um tipo de relação de especialização, de que toda pessoa viva é uma pessoa e toda pessoa morta é uma pessoa, esse modelo admite essa interpretação possível. Da mesma forma, ele admite um transplante no qual o cirurgião, o doador e o receptor são a mesma pessoa, né? Se, de novo, essas setas representam relações de especialização, uma interpretação possível, uma instância, uma população possível desse modelo é uma em que eu tenho transplantes em que essas três classes são instanciadas exatamente pela mesma pessoa. Então, esse é o exemplo de um modelo que é chamado de under-constrained, ou seja, o modelo não tem restrições que são suficientes para excluir interpretações indesejadas. Eu posso ter o contrário. Então, por exemplo, na tentativa de corrigir essa falha que a gente acabou de perceber nesse modelo, eu poderia declarar uma restrição em que eu digo que essas três classes aqui, esses três tipos, são mutuamente disjuntos, ou seja, que se você é um doador, você não é um receptor, e se você é um cirurgião, você não é nenhum nem outro, né? Que elas são mutuamente disjuntas. Essa restrição, o modelo que resultaria dessa restrição, da inclusão dessa restrição, seria um modelo que é over-constrained, ou seja, ele exclui das interpretações possíveis algumas interpretações desejadas, né? Porque é claro que eu gostaria que um doador também pudesse receber órgãos e que um cirurgião pudesse ser doador e receptor de órgãos. Eles só não podem desempenhar mais de um desses papéis no escopo do mesmo transplante.
Então, na verdade, o problema de especificação de um modelo desse tipo, de um modelo que representa uma visão de mundo, é achar exatamente o conjunto de restrições que vai fazer com que essas duas coisas coincidam. Isso é exatamente a especificação do que é chamado de um compromisso ontológico. O compromisso ontológico é exatamente aquela especificação que garante, que seleciona quais são essas interpretações possíveis. Então, a gente poderia pensar numa ontologia, de novo, com o O minúsculo aqui, como um tipo de contrato. Um contrato que representa uma visão de mundo, né? Uma determinada conceituação. Então, quando eu escrevo a ontologia, eu estou dizendo para o mundo que tipo de visão de mundo eu tenho sobre aquela determinada porção da realidade. E isso é absolutamente essencial para lidar com esse problema de interoperabilidade. E o problema de interoperabilidade, é o segundo ponto que eu queria defender, é absolutamente inevitável do ponto de vista prático. Por que isso? Porque tudo que a gente quer, todas as perguntas interessantes que a gente quer responder em ciência, em governo, em organizações, a gente só consegue responder juntando informações que hoje existem em silos de informação que foram desenvolvidos de maneira autônoma e concorrente. Então, se eu quiser, por exemplo, para dar um exemplo em governo, se eu quiser saber, olha, eu queria saber todas as empresas que doaram dinheiro para a campanha de um político e que tem um contrato sem licitação com algum órgão público sobre o qual esse político tem influência. Uma pergunta relevante. Para responder isso, a gente teria que juntar pelo menos 5 diferentes bancos de dados que existem publicamente, ou seja, a informação necessária para responder essa questão existe no éter, mas para respondê-la a gente precisaria conectar essas diferentes bases de dados, essas diferentes aplicações. E aí, como a gente já concordou que todas essas aplicações ou bancos de dados têm o seu compromisso ontológico, embutem uma determinada visão de mundo, o problema de interconectar essas coisas, ou o problema de interoperabilidade, é saber exatamente como é que essas visões de mundo se conectam. Então, relacionar essas diferentes visões de mundo. É exatamente esse o problema de interoperabilidade semântica. Como é que eu conecto essas diferentes visões de mundo, preservando o conjunto de interpretações desejadas sobre a junção desses modelos e dessas visões de mundo. Ou seja, a interoperabilidade é uma propriedade semântica dos modelos, e não uma propriedade sintática. E aí, como eu espero que fique claro com isso, é que a interoperabilidade semântica se reduz a esse problema de interoperar, de conectar de maneira segura, né, essas diferentes ontologias que estão embutidas nesses diferentes artefatos semânticos. Então, sendo muito prático, é olhar para ter uma noção de pessoa do lado esquerdo e uma noção de pessoa do lado direito, é saber qual é a relação entre as diferentes noções de pessoas. Uma vez que eu saiba que relação é essa, vamos supor que seja uma de identidade, aí eu posso codificar na relação entre essas bases de dados a semântica dessa relação de identidade, que é uma relação forte, né? Uma relação de equivalência, né? Simétrica, reflexiva, transitiva, e ainda obedece uma coisa chamada lei de Leibniz, né? Se duas coisas são iguais, elas necessariamente têm as mesmas propriedades. Isso se propaga de forma transitiva, então é uma relação muito forte, a gente precisa ter certeza de que identidade é a relação que a gente quer estabelecer entre essas coisas. Mas se não for uma de identidade, então, que outras coisas poderiam ser? A mesma coisa aqui, olha, se eu tenho uma noção de transplante na esquerda e transplante na direita, o problema de interoperabilidade semântica é responder a essa pergunta: que tipo de relação existe entre essas diferentes noções? Eu posso assumir que é uma relação de identidade simplesmente porque existe, porque o mesmo termo léxico está sendo usado dos dois lados? E se não for de identidade, que outras opções eu teria? Especialização, algum tipo de relação de composição, uma relação meriológica, algum tipo de relação de dependência? Que tipo de dependência? Específica, genérica, histórica? Então, a gente precisa de uma caixa de ferramentas, conceituais, para analisar essas relações e entender que tipo de propriedades formais essas relações têm. Ou seja, uma caixa de ferramentas conceituais para fazer essa análise, esse esclarecimento conceitual e para
para saber exatamente de forma segura qual é a relação que a gente estabelece entre essas noções nessas diferentes visões de mundo. Né? A gente sabe que relação é essa, a gente consegue codificá-la. E aí a ontologia com o O maiúsculo é exatamente essa caixa de ferramentas. Na verdade, é uma área que se dedica ao desenvolvimento dessas caixas de ferramenta de uma forma que é independente de domínio. Então, eu estava falando sobre o que é especialização, o que são essas estruturas taxonômicas, o que são estruturas partonômicas, que tipos de relações de dependência existem, que tipos de entidades existem, né? Objetos, propriedades relacionais, relações, eventos, que tipo de relações existem entre eventos, entre objetos, que são tipos, que tipo de relações existem entre tipos, e por aí vai. E de uma forma independente de domínio, ou seja, essa caixa de ferramentas vai ajudar a gente a estabelecer esses tipos de relações em todos os domínios do conhecimento. Né? E isso, só para dar uma ideia para vocês, como é que achar relação entre esses elementos em diferentes visões de mundo, isso pode se tornar complexo com muita facilidade. Eu vou usar 3 exemplos aqui de conceitos que são aparentemente triviais, para mostrar como é que o diabo está nos detalhes. Assim, né? Pega essa noção de serviço. Esses dias estava tendo no Ontolog Forum, que é um fórum grande de ontologia, com milhares de participantes, uma discussão sobre o que é serviço. Né? Só para mostrar a complexidade dessa noção, se a gente pegar uma frase desse tipo, se eu tiver uma frase, olha, aqui o serviço odontológico do Dr. Smith é caro, mas ele é negociável e configurável de diferentes maneiras, e ele é também rápido e relaxante. Se a gente parar para pensar, tem 3 referências, assim, tem 2 referências anafóricas aqui, com esse it. Essas 3 referências estão falando de 3 coisas completamente diferentes. Quando você fala aqui, Dr. Smith Dental Services Expensive, você está falando da oferta de serviço, tipo de contrato entre o provedor de serviço e uma determinada comunidade. Quando você fala que ele é configurável em diferentes maneiras, você está falando do determinado acordo entre um cliente do serviço e o provedor de serviço. Então, o primeiro Vodafone oferece internet de 10 gigabytes por 50 euros por mês. A outra coisa é o contrato que eu particularmente faço com o Vodafone. O terceiro é outra coisa, ele é a execução do serviço. E essas 3 coisas são 3 coisas completamente diferentes ou pelo menos tem 2 entidades ontológicas muito diferentes que são representadas nessas 3 coisas. Né? 2 delas são um tipo de reificação de relação, que é chamado de um relator, um complexo relacional, e a outra é um evento. Pegar a noção de software. Quando a gente está falando de software, a gente está falando de quê? A gente está falando do código, a gente está falando do programa, a gente está falando do sistema, ou está falando do produto? Né? Essas 4 coisas são coisas diferentes, por quê? Porque elas têm princípios de identidade completamente diferentes. Então, o código é simplesmente uma expressão numa linguagem Turing Complete, vamos dizer, de programação. O código, se você incluir comentário, é um código diferente, se você modularizar, é um código diferente, mas é o mesmo programa. Por quê? Porque a identidade do programa é definida com uma determinada classe de execução. Já o sistema não é idêntico ao programa, ou seja, o sistema poderia trocar as suas classes de execução ao longo do tempo. Quando a gente fala que o Microsoft Word está completando 35 anos de idade, a gente não está falando de um programa mais. Tem alguma coisa que preserva a sua identidade quando não tem mais nenhuma linha de código do Word original e o Word que a gente teria em 2022. E quando a gente está falando de um produto, aí não tem mais, tem uma relação muito indireta com o código. Né? Então, por exemplo, quando a Microsoft compra o Skype, ela não está comprando o código. Frequentemente, ela vai jogar fora um pedaço grande do código. Ela está comprando um conjunto de relações com uma base de usuários, direitos e deveres com relação a essa base de usuário. É claro que existem relações entre todas essas coisas, que são relações de constituição, mas não relações de identidade. E, por fim, pessoa.
quando a gente fala de pessoa, a gente está falando de quê? A gente está falando de um ser humano, a gente está falando de um ser humano cognitivamente capaz, no sentido de que se eu tiver algum tipo de lesão cerebral e não for e tiver um tipo de morte cerebral, eu não seria uma pessoa mais numa determinada conceituação. Eu estou falando de pessoa, de um ser humano que é legalmente reconhecido por alguma jurisdição, ou eu estou falando da noção de pessoa legal que incluiria, por exemplo, organizações, né? E aí, de novo, essas coisas seriam mapeáveis para conceitos ontológicos muito diferentes, né? Pessoa como ser humano é um tipo que descreve propriedades essenciais das suas instâncias e classifica essas instâncias em todas as situações possíveis. O segundo é uma fase de uma coisa do primeiro tipo, ou seja, eu, por exemplo, sou uma pessoa cognitivamente capaz, mas poderia deixar de ser, preservando minha identidade como ser humano. Pessoa, no terceiro sentido, é um papel, você precisa de uma relação jurídica, nesse caso, com uma determinada jurisdição para ser reconhecido como uma pessoa, e pessoa, no último sentido, aqui é um tipo que classifica coisas de kinds diferentes, human beings e organizações. Então, só para dar esse exemplo de que a gente precisa de um vocabulário e de um conjunto de distinções ontológicas mais sofisticados para achar essas relações entre esses diversos conceitos representados nessas diferentes visões de mundo. E mesmo em conceitos que são aparentemente triviais, como o conceito de pessoa ou como o conceito de serviço, é muito fácil você ter a proliferação dessas diferentes interpretações e ser difícil de saber exatamente qual é a relação entre eles. O pessoal que trabalha, por exemplo, com integração de dados no Brasil, com certeza, no governo federal, com certeza podem dar para vocês inúmeros exemplos. Por exemplo, o conceito de órgão na administração pública federal quer dizer 10 coisas diferentes, o conceito de petróleo na Petrobras quer dizer 4, 5 coisas diferentes, e por aí vai. E o problema não é quando a gente sabe que a gente discorda. Quando a gente sabe que a gente discorda, e exatamente como a gente discorda, a gente pode estabelecer essas relações de maneira precisa. O problema é quando a gente acredita de maneira errada, enganada, que a gente concorda. É o problema chamado false agreement. É quando os modelos originais não coincidem nas suas classes de interpretações, mas, não coincidem na classe de interpretações pretendidas, mas coincide na classe de interpretações simplesmente porque os modelos são fracos, são under constraint, como eu estava dizendo, né? Admitem interpretações que não são desejadas, e a interseção pode estar exatamente ali. E aí, o quarto ponto que eu queria fazer é, pelos motivos que eu acabei de dizer, a inevitabilidade de ontologia agora com esse O maiúsculo, né? Que a gente precisa exatamente da ajuda dessa área, desse conhecimento acumulado em 2.300 anos nessa área de ontologia formal e nos últimos 30, 40 anos de ontologia aplicada, a gente precisa desse conhecimento para resolver os problemas de interconexão de ontologias com o O minúsculo como artefatos específicos, né, de representação. Deixa eu voltar a discutir esse ponto do ponto de vista do FAIR, ou seja, ser fair com fair, assim, que não é só aquilo, não é só aquela definição recursiva que estaria refletida aqui nesse segundo princípio, né? Claro que tem outras coisas, por exemplo, esse outro que fala sobre a inclusão de referências qualificadas. Eu acho que para a gente ter isso, a gente tem que saber que referências são essas e qual a semântica dessas referências. Mas um ponto que eu queria voltar é esse daqui. O primeiro desses princípios, no que diz respeito à interoperabilidade, fala disso, né? Da ideia de usar mecanismos formais, acessíveis e compartilhados para a representação desses modelos. Então, uma vez que essas coisas são artefatos, que a gente olha para essas ontologias como artefatos, a questão é como representá-las, né? Uma das preocupações é que esses artefatos são representados em uma linguagem, e que tipo de linguagem é essa que
que ajudaria ou que daria suporte adequado para garantir essa interoperabilidade entre esses modelos. Uma candidata é lógica de primeira ordem, né? Cálculo dos predicados, por exemplo, uma lógica de primeira ordem não clássica, tipo uma lógica modal. E aí a questão quão boa é a lógica de primeira ordem? Uma outra candidata é esse padrão da 3C, chamado OWL, né? Ontology Web Language, ou Web Ontology Language, na verdade, que, na verdade, é um subconjunto da lógica de primeira ordem. Então, assim, se a lógica de primeira ordem falhar nesse critério, o OWL vai falhar mais ainda, né? E, como eu estava tentando colocar essa ênfase na importância de uma linguagem que te ajuda a fazer esse tipo de análise ontológica, ou seja, esclarecer a semântica dos conceitos e a relação entre esses conceitos e representar no próprio modelo, de forma explícita, essas distinções ontológicas que a gente estava discutindo, esse é exatamente o critério que eu gostaria de usar para avaliar a qualidade dessas linguagens aqui para esse propósito. E, assim, uma coisa que é muito conhecida de todo mundo que trabalha na área de ontologias é que uma das características principais da lógica de primeira ordem é que é uma altíssima neutralidade do ponto de vista ontológico. Ou seja, a lógica de primeira ordem não se compromete com nenhuma ontologia nesse sentido formal. Ou se compromete com uma ontologia que é muito mínima. Basicamente, você só precisa comprar a existência de objetos e predicados, né? É só isso, assim, não tem mais nenhuma distinção, são as únicas coisas que existem, né? Se a gente olhar para um outro prisma, de que existem conjuntos e membros de conjuntos, né? Um tipo de compromisso com uma ontologia de um mundo onde só existem conjuntos e membros de conjuntos. E eu espero que fique claro para vocês que isso não é suficiente, né? Porque existem muitos tipos de predicados e existem muitos tipos de entidade. E uma linguagem adequada para resolver esse problema de interoperabilidade deveria dar para a gente os mecanismos, subsídios para diferenciar entre essas coisas todas, esses modos de existência e a relação entre eles. Então, uma linguagem adequada para a representação de ontologias deveria ser uma linguagem que, de fato, é informada do ponto de vista de ontologia com O maiúsculo. E faria, por exemplo, a distinção entre isso, entre o que é ser uma pessoa e o que é ser uma pessoa viva ou uma pessoa morta, né? Eu, por exemplo, sou necessariamente uma pessoa, ou seja, eu não posso existir sem ser uma pessoa, mas eu sou acidentalmente ou contingentemente uma pessoa viva. Em algum momento eu não vou ser uma pessoa viva. E poderia continuar existindo, da mesma forma que Aristóteles ainda existe como uma pessoa que não é viva. Também tem uma diferença aqui, eu não sou um doador, mas poderia ser um doador de órgão, né, no sentido de que eu nunca doei um órgão, e poderia ser um receptor de órgão, né? E ninguém é necessariamente um doador, um receptor ou um cirurgião. São também classes que classificam de forma contingente as suas distâncias. Mas todas as distâncias de cirurgião e doador e receptor são necessariamente pessoas. A diferença entre, de um lado, ser uma pessoa viva e ser um cirurgião é que a primeira basear a mudança de classificação das entidades naquela classe, naquele tipo, se dá por mudança de propriedades intrínsecas e a segunda por uma mudança de propriedades relacionais. Então, a primeira é o que a gente chama de uma fase e a segunda é o que a gente chama de um papel. Então, ser um adolescente é uma fase de uma pessoa, ou seja, eu deixo de ser adolescente, eu passo a ser adolescente por mudança de propriedades intrínsecas de uma pessoa, mas eu sou pai, marido, filho, estudante, professor, por mudança de propriedades relacionais, pelo estabelecimento ou rompimento de certas relações. Então, aqui, ao invés de ter só essa noção de tipo, a noção de predicado unário, eu tenho uma noção de kind, que é representado por pessoa, uma noção de fase, que é representada por pessoa viva e morta, e uma noção de papel aqui, representada por cirurgião, doador e receptor, né? E ainda tem
uma distinção entre tipos de objetos com relação ao seu modo de existência. Então, por exemplo, uma pessoa pode existir de forma independente, mas um transplante não, né? Para um transplante existir, o doador, o receptor e o cirurgião têm que existir. Da mesma forma que para um casamento existir, os cônjuges têm que existir. O casamento só existe se os cônjuges existirem, enquanto os cônjuges existirem. E aí essa linguagem pode, imediatamente, eu consigo perceber essas relações entre esses diferentes modelos representados nessa linguagem, né? Eu sei que pessoa do lado esquerdo e pessoa do lado direito não podem ser idênticas porque o da esquerda é um kind e o da direita é uma fase. Então, provavelmente essa seria uma relação de especialização e provavelmente essa noção de ser humano do lado direito seria idêntico com pessoa do lado esquerdo, a pessoa do lado esquerdo. Da mesma forma, transplante do lado esquerdo aqui, vamos supor que seja um evento, não pode ser idêntico a transplante do lado direito, né? O transplante do lado direito é um tipo, cujas instâncias são tipos de transplante, ou seja, está dizendo um cirurgião tem uma licença para realizar transplantes desse tipo. Então, a relação entre o da esquerda e o da direita é uma relação de instanciação e não de identidade. Mesma coisa para as relações, né? Suponha que eu tenha aqui uma relação que o paciente pode ser operado por uma ou mais equipes cirúrgicas e uma equipe cirúrgica pode operar um ou mais pacientes. O que quer dizer isso? Tem uma coisa escondida por trás dessa relação, que é exatamente o transplante, né? Então, como que a gente interpreta essas cardinalidades, né? Essas restrições de multiplicidade na relação abaixo? Dado um transplante, uma interpretação é essa aqui, olha, dado um transplante, eu tenho um único paciente e um único time cirúrgico, mas tanto o paciente pode participar de vários transplantes e o time cirúrgico pode realizar vários transplantes. E, além disso, eu posso ter vários transplantes entre o mesmo paciente e o mesmo time cirúrgico. Uma outra interpretação nessa relação aqui agora, que é aparentemente idêntica, é essa daqui, que dado um transplante eu posso ter vários pacientes envolvidos, vários times cirúrgicos no mesmo transplante, envolvido no mesmo transplante, mas que dado um paciente, um time cirúrgico só pode ter um transplante no qual ambos participam. Essa seria uma interpretação radicalmente diferente dessa noção, dessa relação, mas na falta dessa explicação, né, dessa elaboração do que tá por trás daquela relação, as duas relações parecem absolutamente idênticas, né? Você tem dois conceitos idênticos, dois conceitos com o mesmo nome, uma relação com o mesmo nome, cardinalidades iguais. Qualquer ser humano acharia que é a mesma visão de mundo que está sendo representada nesses dois modelos, né? Imagina mecanismos que fazem isso de maneira automática. Já, se a gente tiver a representação explícita do que está por trás, de qual que é a entidade ontológica mesmo que faz com que aquela relação seja verdade, o que o filósofo chamaria de truth maker da relação, a gente pode claramente perceber que a semântica dessas relações é muito diferente nesses dois modelos, porque a noção de transplante admissível nessas duas visões de mundo é diferente. Uma vez que a gente tem um modelo numa linguagem capaz de fazer essas distinções, aí a gente pode gerar uma especificação, por exemplo, em lógica de primeira ordem, ou aqui um exemplo em lógica modal, automaticamente a partir desse modelo, né? Na verdade, a gente tem mapeamentos de uma linguagem que tem as características que eu mencionei para várias coisas, para a lógica de primeira ordem, para uma linguagem chamada Alloy, onde a gente pode fazer validação automática desses modelos, para a OWL, para bancos de dados relacionais e por aí vai. A gente diferencia o problema de codificação desses modelos, que não é um mapeamento um para um, então, na verdade, tem vários tipos de OWL diferentes que podem ser gerados a partir desse mesmo modelo, várias especificações lógicas com características diferentes que poderiam ser geradas a partir desse mesmo modelo, satisfazendo requisitos não funcionais diferentes. Mas o modelo conceitual, essa ontologia como um modelo conceitual e não como um artefato de codificação, precisa
maximizar outros tipos de requisitos, né? Aqui em cima, esse modelo conceitual tem que ser garantir ou maximizar a chance de interoperabilidade, trazer clareza conceitual, trazer precisão na descrição dos conceitos, né? A principal coisa que esse modelo tem que fazer é se vir como um contrato, é tentar garantir que as interpretações possíveis daquele modelo são as desejadas. Depois, esse modelo tem um valor em si só, mas ele pode gerar inúmeras implementações, cada uma satisfazendo requisitos não funcionais diferentes, de escalabilidade, de tratabilidade e por aí vai. Uma linguagem que tem essas noções ontológicas vai ter inúmeros outros benefícios. Um, por exemplo, é de que vai ser uma linguagem baseada em padrões. Então, por exemplo, o fato de saber que o transplante é um evento, eu já sei que essa coisa só pode, que ela tem várias propriedades, que ela tem que existir no espaço e no tempo, que todas as propriedades dela são imutáveis, que eventos só existem no passado. Então, se eu estiver falando do transplante que vai ser realizado semana que vem, eu estou falando de outra coisa, eu estou falando de um conjunto de compromissos, não estou falando do evento, e que é existencialmente dependente, né? Que para um transplante existir, outras coisas têm que existir, tipicamente desempenhando papéis. Então, quando eu represento uma coisa desse tipo, um evento, eu não vou representar só o evento, eu vou representar várias outras coisas, um cluster de conceitos, né, formando um tipo de padrão de representação, um design pattern, né, e uma axiomatização pré-definida, que representa, que restringe as interpretações possíveis daquele fragmento do modelo. Então, uma linguagem que não é ontologicamente neutra é necessariamente uma linguagem de padrões, e aí a construção de modelos passa a ser a partir da conexão entre esses padrões. Você deixa de ter uma linguagem cujos elementos primitivos de modelagem são classes, relações, atributos, para ter uma linguagem cujos primitivos de modelagem são padrões, são design patterns, que vão se encaixando para a construção dos modelos. E também você passa a poder identificar antipadrões. Então, elementos cuja presença no modelo vão tender a criar uma dissociação entre as interpretações possíveis e desejadas do modelo. Então, um exemplo é esse daqui. Se eu tiver uma classe dessas dependente, como o transplante, conectando 3 papéis, mais de um papel, que é desempenhado por uma entidade do mesmo tipo, do mesmo kind, obviamente, uma interpretação possível desse modelo, uma instância possível, é uma em que a mesma pessoa desempenha mais de um desses papéis. Então, isso é um antipadrão. Uma ferramenta poderia detectar esse fragmento no modelo e automaticamente ou sistematicamente interagindo com o modelador, corrigir esse fragmento do modelo. Uma coisa que a gente não consegue fazer numa linguagem que é neutra. Essa linguagem que eu estava mostrando aqui é uma linguagem fictícia, né? Na verdade, eu estava tentando simplificar a apresentação usando esse sistema de cores aqui para representar essas distinções aqui entre kinds e fases e eventos e tipos e por aí vai. Na verdade, tecnicamente, a gente tem uma linguagem que propomos para fazer exatamente isso. Aí uma linguagem que é construída baseada numa determinada ontologia de fundamentação, ou seja, essa caixa de ferramentas que eu mencionei no começo da minha apresentação. Uma ontologia chamada UFO, the Unified Foundation Ontology, né? É um conjunto de teorias, é um sistema de teorias interconectadas, versando sobre todas essas primitivas independentes de domínio, né? O que é classificação, o que são estruturas taxonômicas, o que são relações todo-parte, o que é causalidade, o que é dependência, o que são eventos, o que são relações e por aí vai. E aí, dessa ontologia, que é uma coisa que a gente vem desenvolvendo por esses vários grupos ao longo do tempo, nos últimos 25 anos, ela deu origem a um conjunto de ferramentas de engenharia para construir esses modelos, que inclui modelagens uma linguagem de modelagem, modelagem conceitual, chamada OML, que é uma linguagem
que as primitivas refletem as distinções ontológicas dessa ontologia, e que tem um conjunto de padrões que emergem da axiomatização dessa ontologia de fundamentação. E essa linguagem está conectada a um ecossistema de ferramentas de engenharia, metodologias, ferramentas computacionais, o catálogo de padrões e de antipadrões, geradores de código nessas várias linguagens de codificação que eu estava mencionando, ferramentas para simulação dos modelos e, portanto, validação a partir de uma simulação visual, gestão de complexidade do modelo, mecanismos de aprendizado de axiomas a partir de instâncias e por aí vai. Essa ontologia chamada UFO também tem uma versão para web semântica chamada GUFO, que é uma versão em OWL dessa ontologia, que está acessível aqui nesse link. Deixa eu só dar um exemplo um pouco mais concreto, que a gente publicou recentemente, que era um exemplo de análise de um desses artefatos de informação usando essa linguagem OntoML, que era análise de um esquema que tinha sido proposto para a integração de várias bases de dados em biologia, em virologia, que era esse esquema proposto pelo Politécnico de Milão, e que tinha essas várias perspectivas, analítica, técnica, organizacional e a perspectiva biológica desse modelo. E aí a gente começou a fazer essa análise ontológica junto com eles. Assim, eles tinham apresentado esse modelo, a gente começou a fazer comentários, naturalmente, tentando entender a semântica das coisas que estavam aqui, e eles mesmos perceberam da necessidade de expandir, ou, na verdade, de representar a ontologia que está por trás disso daqui. Eles, inclusive, chamaram isso de uma ontologia no artigo que eles publicaram, mas depois perceberam que essa era simplesmente uma estrutura de dados, né? Que, para isso virar uma ontologia, a gente tinha que responder todas essas perguntas de natureza ontológica. Só para dar um exemplo, se a gente pegar esse elemento do modelo, tem uma classe aqui chamada host sample, né? O hospedeiro e a amostra, que já é uma classe estranha, né? A instância disso são dois tipos de coisas que são disjuntas, a amostra e o hospedeiro, então a classe deveria ser vazia, você não tem nada que é ao mesmo tempo hospedeiro e amostra. Depois tem várias questões que simplesmente emergem aqui. Por exemplo, se eu tiver país, eu estou falando de quê? Do país do hospedeiro, da amostra, de onde aconteceu a amostragem, do laboratório que fez a amostragem, por aí vai. Se estiver falando de espécie, eu estou falando de quê? Da espécie do hospedeiro, da amostra, de quê? Mesma coisa para região, para idade. Que referência é essa de idade ou de gênero? Né? E aí, o que a gente fez foi sistematicamente usar esses conceitos que estão por trás dessa linguagem de modelagem para ir expandindo esse modelo e capturando isso de maneira explícita. Ou seja, isso é um exemplo, que aí é uma outra palestra, uma das interpretações para uma noção de explicação, uma coisa que está em moda em inteligência artificial hoje em dia, né? Essa ideia de explanation, só que o pessoal de inteligência artificial pressupõe que o fato de você gerar um artefato simbólico a partir de um conjunto de um algoritmo, de uma rede neural, de que esse artefato simbólico é uma explicação, porque artefatos simbólicos, nessa crença ingênua, são autoexplicáveis. E tem toda uma área na filosofia que é exatamente essa área do que é uma explicação ontológica, né? O que é uma explicação metafísica. E uma interpretação dessa noção de explicação é exatamente fazer esse unpacking, deixar explícita as distinções ontológicas que estão por trás desses elementos. E aí a gente fez isso para esse modelo inteiro, né? E o modelo vai se expandindo e vai codificando de maneira explícita todas essas distinções. Isso foi publicado recentemente na BMC Informatics, e com isso, deixa eu deixar as minhas 3 takeaway messages principais aqui para a gente fechar. Uma é que a gente precisa realmente garantir, principalmente para dados científicos, que eles
sigam esses princípios FAIR e que garantam essas propriedades. Mas alguns desses princípios eles têm que ser construídos de maneira explícita. Por exemplo, para uma coisa ser interoperável, ela tem que ser construída para ser interoperável. E para ser reutilizável, tem que ser construída para ser reutilizável. Criar metadados em cima de coisas que existem e achar que isso vai ser suficiente para garantir essas propriedades me parece muito insuficiente. E para isso, para a gente, em particular, para construir coisas de maneira que elas sejam interoperáveis, a gente precisa de técnicas de engenharia que são sofisticadas e que são ancoradas nessas ideias de ontologia, também nesse sentido do O maiúsculo. Então, assim, eu acho que essa frase representa isso de uma maneira muito forte, a frase de um grande filósofo, amigo, chamado Achille Varzi. Ele captura isso nesse slogan, né, de no ontology com O minúsculo, without ontology com o O maiúsculo. É isso, obrigado pela atenção e eu fico disponível para continuar a discussão com vocês, se a gente tiver tempo. Muitíssimo obrigada, professor Giancarlo. Fiquei muito feliz com a sua palestra, né? Eu mesma não sou uma pessoa que sou da área de ontologias e foi muito didático, ficou muito claro aqui, aprendi bastante, consegui fazer conexões com as disciplinas que eu atuo, né? Essa questão mesmo dos conceitos idênticos, realmente muito esclarecedor. A gente aqui tem o grupo do pessoal que está na organização, estávamos maravilhados aqui com a sua palestra. Eu acredito que a gente pode tentar abrir a câmera e ver se não tivemos mais, né, falhas. E eu vou abrir agora para perguntas, pessoal, fiquem à vontade para escrever pelo chat ou para levantar a mão e perguntar. Sim, Lucas, pode perguntar. Oi, pessoal, bom dia. Primeiramente, obrigado pela apresentação. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre essa questão da interpretabilidade, porque a gente, quando vai estudar sobre inteligência artificial, a gente costuma ver aqueles diagramas de Venn, ou até mesmo aqueles que são mais subconjuntos, né? Que tem a IA, que é essa grande área, e depois tem o machine learning, e aí tem lá no finalzinho o deep learning, né? Que são para essas redes profundas de redes neurais. Só que quando a gente vai estudar essas redes neurais, uma das grandes críticas é justamente que essas redes de pesos é uma caixa preta, né? Fica difícil de interpretar e tudo mais, mas não deixa de ter na área de machine learning como um todo outros modelos que dizem ser intrinsecamente, desculpa um pouco aqui, dizem ser intrinsecamente interpretáveis, né? Por exemplo, árvores de decisão e tudo mais. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais, falasse um pouquinho mais sobre essa questão de dá para poder pegar um modelo como uma rede neural, uma caixa preta, e trazer mais interpretabilidade, ou a gente tem que trabalhar com esse conceito de modelos que são intrinsecamente interpretáveis, ou ainda assim nada disso não é muito definitivo, o que importa é um conceito mais abrangente sobre ontologia. Queria que você pudesse gastar um pouquinho mais de tempo falando sobre isso. Como é que você enxerga essa área da IA no geral? Sobre explicabilidade, né? Então, uma definição que a gente poderia ter para agora é que uma explicação, o que é uma explicação? Eu acho que essa é o cerne da questão. Uma explicação é uma transformação. Imagina, você tem um determinado artefato sintático que induz a uma determinada interpretação num agente que olha aquele artefato sintático, né? Ou seja, o agente, olhando o artefato sintático, reconstrói um conjunto de conceitos na sua cabeça, que tem alguma relação com o conjunto de conceitos que estava na cabeça do outro agente que gerou aquele artefato sintático. Então, eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu traduzo isso num determinado artefato sintático e alguém, Luiz, por exemplo, ou Débora, vão olhar essa coisa e vão reconstruir uma rede de conceitos na cabeça deles. Esse artefato é bom se a rede de conceitos construída na cabeça deles for muito parecida com a que eu tinha na minha cabeça, né? Num determinado contexto. Então, o que é uma explicação? Uma explicação é uma transformação sintática. É você pegar um artefato e gerar um outro artefato que vai elicitar uma rede de conceitos mais próxima daquela original.
Então, eu escrevo uma coisa, por exemplo, num texto, eu escrevo um texto, achando que aquele texto é autoexplicativo, ou seja, qualquer pessoa que lesse aquele texto geraria uma conceituação na cabeça deles que fosse idêntica ou muito próxima da minha, da original, e aí, quando isso falha, eu faço uma transformação sintática naquele texto, eu ofereço uma explicação, uma outra descrição, para tentar elicitar uma conceituação que, portanto, se aproxima mais da minha. Então, uma explicação é uma transformação sintática. A pergunta é, a resposta vai ser óbvia agora que eu perguntar. O fato de ser uma representação simbólica garante que aquela coisa é autoexplicativa? Não, né? Porque senão qualquer representação simbólica não precisaria, nada precisaria de explicação. Então, o texto, que é o exemplo de uma representação simbólica, precisa de explicações. A linguagem oral precisa de explicações o tempo todo, exatamente porque não é suficiente o fato de ser simbólico. Então, a minha crítica é que essa coisa se tornou extremamente importante em IA, porque em IA numérica, em machine learning e todas essas coisas que estão ali por volta de machine learning, é que elas são intrinsecamente não explicáveis, né? Elas têm um nível de opacidade que é muito maior. E aí, ótimo, então vamos tentar fazer com que elas sejam um pouco mais explicáveis, mas o problema é que a discussão para aí. Então, assim, se você for gerar uma árvore de decisão, ou se você for gerar uma descrição num conjunto de regras, ou se você for gerar uma ontologia, as pessoas daquela comunidade tendem a achar que isso é o suficiente para que você tenha provido uma explicação. O que me parece uma coisa absurda, porque essas ontologias, esse sistema de regras e árvores de decisões não são necessariamente explicáveis. É exatamente aí, nesse ponto, que começa toda a área de explicação fora de IA. Então, as pessoas que estão trabalhando com explicação, com diferentes noções de explicação, aí tem uma outra discussão sobre o que é explicação pragmática, o que é explicação metafísica, essa noção de truth-making que eu estava dizendo, é um tipo de interpretação dessa noção de explicação. É aí que começa o jogo. E eu acho que as duas coisas são complementares, assim como uma das maneiras que a gente pode ver essa complementaridade entre essas duas áreas de IA, né? Hoje está ficando cada vez mais claro que esse é o caminho para IA, que o caminho para IA é um tipo de IA híbrida, onde você tente achar a melhor conexão possível entre o que a gente consegue fazer com essas coisas numéricas e com coisas simbólicas. A questão é que vai além da coisa simbólica. Por exemplo, dentro dessa IA simbólica, tem uma sub-área, vamos dizer assim, da IA simbólica que sempre se preocupou com o que é chamado de modelos de senso comum, né? Então, como é que a gente cria esse tipo de common sense reasoning? Por exemplo, uma teoria de senso comum do que são eventos, porque o fato de ser simbólico e o fato de ser formal também não responde à questão de que tipo de axiomas que eu deveria colocar ali, que tipo de predicados que eu deveria colocar ali. Agora, se eu tiver gente estudando exatamente essas teorias independentes de domínio, qual a noção de evento, por exemplo, que a gente tem, né, subjacente à nossa cognição, que a gente usa o tempo todo sem nem perceber, isso já vai guiar e vai garantir uma certa uniformidade nas diversas axiomatizações dessas teorias de evento, né? Então, em resumo, a gente precisa de machine learning, de deep learning para resolver um bocado de coisa. Isso não vai ser suficiente, não vai chegar nem perto de ser suficiente para atingir objetivos de inteligência artificial de uma forma mais abrangente. A gente precisa de lógica, a gente precisa de raciocínio simbólico, mas isso também não vai ser suficiente. A gente precisa avançar para esse campo de senso, da representação de senso comum e da representação de um tipo de metafísica que é compartilhada entre todos os agentes. E aí que entra exatamente essa área de ontologia de fundamentação. Espero ter respondido a pergunta sem ter confundido mais.
Não, tá ótimo. Realmente, essa didática, na verdade, né, de você conseguir botar uma forma filosófica até, né? A gente consegue ver, abstrair coisas que são, às vezes, muito, muito específicas, a gente consegue entender de uma forma mais genérica, né? Agora, de uma forma que eu entendi, e que você me corrija se eu estiver também tendo uma interpretação errada, de que a gente já tem um artefato que ele se propõe a ser interpretado, né? De quando a gente constrói algum tipo de produção, sei lá, um livro, a gente já tem como premissa de que ele vai ser interpretado por outros. Mas aquele conteúdo ele pode ser muito denso e para um primeiro leitor, para um senso comum, ele não será tão bem interpretado. E aí tem um outro autor que consegue, ele entende a obra, ele entende já daquela literatura, entende aquele contexto, consegue mastigar aquela informação, ele transforma em outro artefato interpretado, mas por um senso mais comum. Faz sentido, então, tentando descer, ou então subir esses níveis de interpretação? É exatamente isso. Pensa nisso, assim, como é que você garante que um livro, qual a chance de um livro ser interpretado segundo a intenção original do autor? Depende de quão próximo o leitor é, qual é a base de conhecimento compartilhado, qual é o tamanho da conceituação compartilhada entre aquele autor e leitor, né? Se eu escrever sobre coisas que todo mundo entende, ou seja, que fazem parte da conceituação de todos os leitores, a chance de ser compreendido, de ser interpretado de maneira correta é maior. Se eu for escrever sobre coisas que são muito técnicas, se eu for escrever sobre física quântica de uma maneira técnica, eu só vou conseguir ser interpretado de uma maneira consistente, né? Próxima da minha intenção original, se as pessoas que estão lendo isso compartilham os mesmos conceitos, né? Conseguem olhar para aqueles símbolos e ter em suas mentes elicitados exatamente os mesmos conceitos. Então, cada vez... E aí tem um outro gancho para dizer o seguinte, quando eu falei que ontologias deveriam ser contratos, pensa num contrato. O que a gente faz, por exemplo, quando você compra um apartamento, a gente está comprando um apartamento e você quer ter certeza que o que você está pagando, se você está pagando, não sei, R$1 milhão pelo apartamento, que o que você está pagando não você está pagando por 1.000 metros quadrados, isso não inclui o elevador, o corredor, a garagem. E aí como é que você faz isso? Você cria uma distinção entre área privativa e área comum. Ou seja, para eliminar essa possibilidade, ou para restringir essa possibilidade de interpretação indesejada, você aumenta a precisão da linguagem que você está usando. E é exatamente isso que o contrato faz, vai definindo e vai refinando conceitos e vai incluindo regras e restrições explícitas de interpretação. Então, nesse sentido que a ontologia tem que ser um contrato. O trabalho dela é fazer exatamente isso. E, na minha opinião, o trabalho do ontologista é muito próximo do trabalho de um advogado, porque, como ontologista, eu não preciso nem concordar com a conceituação que está ali. Eu preciso garantir que aquele artefato representa a conceituação da pessoa para quem eu estou descrevendo o artefato, né? Muito, muito interessante. Realmente, essa analogia, inclusive, com os advogados, né? Adotam legisladores, né? Porque eles tentam escrever a lei a mais específica possível para caso ocorra algum evento, né? E possa ser interpretada perante aquelas leis que foram escritas. Mas quando a gente coloca essas leis, né, em português, quando a gente vai definir, ainda assim a gente deixa margens para possíveis eventos que aconteçam em brechas daquilo ali que não sejam passíveis de serem interpretados. Isso também pode acontecer de a gente construir toda uma ontologia, ter toda uma definição sobre o que vai estar interpretando, mas quando aconteceu o evento, foi observado um evento, ele está uma coisa assim, não dentro daquilo que a gente estava esperando interpretar, né? Pode Então, acontecer isso? essa é uma questão muito interessante, que conecta com uma questão que o Gabriel está perguntando aqui no chat. Agora eu consegui ver o chat. Nos falamos depois. Um beijo, Cássio. Que é sobre a mudança de conceitos ao longo do tempo, né? Então, esse processo de evolução dos modelos é um processo realmente fundamental e contínuo. Perceba que evolução é um tipo de interoperabilidade, né?
é o que é chamado de interoperabilidade diacrônica. Então, imagina que eu tenho um banco de dados, um esquema de banco de dados. Eu vou fazer revisões nesse esquema de banco de dados, eu tenho que conectar os dados que vão popular aquele banco de dados no futuro e a versão do banco de dados que eu tenho agora, né? Então, geralmente, quando a gente está falando de interoperabilidade de artefatos, a gente está falando de interoperabilidade sincrônica, de duas coisas que existem ao mesmo tempo. Mas evolução é um tipo de interoperabilidade diacrônica, assim, como é que a coisa vai se relacionar com aquela coisa no futuro. Então, esse é um ponto. Mas a evolução de conceitos, ela vai acontecer frequentemente, se mesmo que o modelo seja bem feito, porque os conceitos às vezes vão mudar, mas também porque ao popular esses modelos, às vezes com simulações, às vezes com dados e às vezes com a realidade, a gente vai perceber que esses conceitos não são precisos o suficiente. Ou que não são suficientes como conceito. E isso na lei acontece o tempo todo. Então, imagina o seguinte, há um tempo atrás, Nova York criou uma lei que os sanduíches eram isentos de imposto. Me parece uma regra clara, né? Inclusive, a maioria das leis, eu poderia passar um bocado de tempo dando exemplos, o problema não é entender a relação entre o antecedente e o consequente da regra. O problema é saber quando que as situações, na realidade, configuram instâncias do antecedente. Então, se eu falar isso, olha, se for um sanduíche, então não paga imposto. Isso, a regra é claríssima. A questão é o que é um sanduíche. É claro que, assim, o caso estereotípico padrão funciona, mas um burrito é um sanduíche? Um taco é um sanduíche? Então, vão ter inúmeros exemplos de coisas que vão... cujo critério de classificação não vai ser claro, que você vai precisar refinar o que é chamado de princípios de aplicação, né? As condições de classificação que estão relacionadas àquele conceito. Isso acontece o tempo todo. Nos Estados Unidos tem empresas que se especializaram nisso, né? O que é chamado de tariff engineering. Então, assim, como é que você cria um produto para o produto cair exatamente naquela classe para poder ser mais interessante do ponto de vista tributário. E aí a lei corre atrás, né? A lei fala, não, então a gente precisa especificar melhor o que é sanduíche. Não pode andar de veículo no parque. O que é veículo? Skate é veículo, patins é veículo, por aí vai. Então, tem inúmeros exemplos desse tipo, né? E aí tem a ver com essa coisa, assim, a gente precisa... a questão e aí, assim, é uma das... Eu acho que a principal contribuição de ontologia, no sentido do O maiúsculo, assim, como uma área do saber, para computação, por exemplo, não é prover um artefato com o qual todo mundo vai concordar. Eu acho que essa é uma visão errada, assim, apesar de propor vários desses artefatos, UFO inclusive. A principal contribuição de ontologia para a computação, para a modelagem conceitual, para a ciência de dados, é propor um método de análise. É exatamente achar... chegar a modelos que todo mundo concorda é muito, muito, muito difícil. E não vai acontecer da gente conseguir nenhum modelo universal, né? A gente não consegue isso nem em áreas estabelecidas e muito, muito mais maduras, assim. A gente tem 4 tipos de teoria de conjuntos diferentes, por exemplo. Assim, a gente tem teorias na física que não são, entre física e química, que não são conciliáveis, né? Então, assim, o que a gente precisa é garantir 2 coisas, assim, é o que eu chamo de como é que é isso? Estou pensando em inglês. Assim, a gente tem que garantir que, dado uma determinada conceituação, o conjunto de escolhas que a gente faz para um modelo, elas têm um tipo de consistência interna, né? E a outra coisa, então, assim, eu faço um conjunto de escolhas. Esse conjunto de escolhas tem que ser internamente consistente. Então, eu não posso falar uma coisa e falar uma contradição dessa coisa, não só do ponto de vista lógico, mas do ponto de vista ontológico também. Então, eu não posso ter, no meu modelo, uma noção de serviço que é, ao mesmo tempo, um contrato, um conjunto de compromissos e direitos e liabilities entre as partes e um evento. Não posso. Isso gera uma inconsistência ontológica, uma contradição ontológica. Então, assim, eu tenho que garantir essa consistência interna. A outra coisa que eu tenho que garantir é que o meu modelo é explícito com relação ao compromisso ontológico que faz, para eu saber como é que aquele modelo se relaciona com as outras coisas. Então, assim,
a gente não quer forçar todo mundo a ter a mesma visão de mundo, mas você tem que ter visões de mundo que são consistentes e visões de mundo que são explícitas para você saber como é que elas se relacionam com as outras visões de mundo. Então, a Lidiane, Débora, eu estou lendo direto do chat agora, não sei se... Sim, acho que a gente poderia ficar horas, né? Acho que essa pergunta da Lidiane pode ser a última. Eu vou ler em voz alta, porque a gente está gravando e vai disponibilizar depois, para quem assistir entender, né? Professor, quando fala em princípios da classificação no estabelecimento de declarações mais assertivas, menos ambíguas, conceitos claros, estamos falando de ontologias ou de taxonomias contribuindo para a construção ontológica? Então, essa pergunta é muito interessante. Assim, tem duas maneiras da gente ver isso. Assim, uma delas eu acho assim, a gente pode ver taxonomias como uma subestrutura da ontologia, né? Então, a ontologia vai ter vários tipos de relações, inclusive relações taxonômicas, mas vários outros tipos de relações também, né? Então, nesse sentido, ao definir, nessa interpretação da taxonomia como uma subestrutura, como um dos tipos de relação que a gente usa para criar ontologias, a gente tem que garantir essa precisão e tentar eliminar ambiguidade para todas as porções da ontologia, inclusive para essa subporção taxonômica. Mas eu tenho a impressão que a Lidiane faz referência a essa ideia de que uma taxonomia seria uma ontologia parcial mesmo, assim, né? Que seria uma fase no processo de evolução de um artefato para ontologia. Tem uma coisa que é bastante comum e que a gente vê em vários livros, que é essa ideia, vocês já viram isso 1 milhão de vezes, que é um espectro, assim, que começa com um vocabulário controlado e que vira uma taxonomia, e que vira uma ontologia leve, para depois virar uma ontologia fortemente axiomatizada, né? Essa ideia de que como se uma ontologia fosse um vocabulário anabolizado, assim. Eu particularmente não gosto muito dessa visão, não, porque eu não acho que a ontologia que é um artefato terminológico. Ela vai dar subsídio para a construção de artefatos terminológicos, mas a grande tarefa da ontologia é representar o fenômeno. Então, assim, é claro que a gente precisa de um vocabulário, a gente precisa de um conjunto de itens léxicos para falar sobre o domínio. Mas eu não acho que você começa com isso e necessariamente evolui disso para a ontologia, no sentido de que aquele vocabulário é preservado em todas essas versões até virar uma ontologia completamente axiomatizada. Eu acho que é o contrário, acho que a gente precisa de um vocabulário para poder delimitar o escopo e para poder mediar a comunicação, mas é o vocabulário que é construído a partir da ontologia. Por quê? A gente só consegue entender a relação entre os termos entendendo a relação entre os conceitos que estão por trás dos termos, né? Então, ao entender com precisão as distinções, na nossa visão de mundo, é que a gente sabe se a gente está falando da mesma coisa e sabe, portanto, quais são as relações terminológicas que vão aparecer naquele vocabulário. Então, assim, a precisão tem que nascer na ontologia e a precisão do vocabulário vai ser um reflexo disso. Tanto do ponto de vista conceitual, quanto do ponto de vista prático. Assim, as pessoas, acho que todo mundo que tenta construir ontologias, ao tentar fazer isso, primeiro vamos concordar no vocabulário e depois a gente evolui isso para artefatos que vão ser totalmente axiomatizados, percebe que isso simplesmente não funciona na prática. Porque se você não tiver uma ontologia, as pessoas vão discordar dos termos sem saber que estão discordando, ou vão concordar de forma errônea, né? Se você botar... por exemplo, eu trabalhei um tempo em eletrofisiologia do coração, né, integrando dados com essas coisas. Se você sentar com pessoas, né, que trabalham, cardiologistas, se você botar 10 cardiologistas, eles discordam de tudo, no nome das coisas. Eles não discordam sobre o que existe na realidade, quais são as partes anatômicas, os processos eletrofisiológicos, eles discordam dos nomes.
vão chamar as coisas diferentes, as coisas vão ter cobertura diferente. Quando você estabelece um modelo que representa o fenômeno, aí você pode mostrar para as pessoas que elas estão falando a mesma coisa ou não estão falando a mesma coisa. Vou parar por aí, senão eu continuo falando por mais uma hora. Giancarlo, a Ana Paula tinha feito uma pergunta que ficou para trás lá no chat. Se você não se importar em realmente responder essa como a última, para a gente não Claro. deixar ela sem resposta, ela tinha perguntado... Fiz outra, Débora, no chat agora, parecida, mas um pouco mais focada no que o professor Giancarlo estava falando. Você já não quer falar? Você prefere que eu fale? Pode falar, por favor. A minha questão é se o uso de meta-ontologias podia ser adequado para expressar essas abstrações em diferentes níveis e descendo na abstração, vamos dizer assim, né, de forma incremental, porque a nossa ideia aqui é trabalhar com um grupo grande de pessoas de várias regiões, né, com termos muito diferentes. Então, se essa abordagem poderia ser interessante aqui para o trabalho do grupo. Então, eu acho que é exatamente esse o caminho, é criar um tipo de federação de modelos, um tipo de rede de ontologias, né? De ontology network, assim, criar, concordar numa ontologia base, numa ontologia de fundamentação, e aí, em outro momento, a gente pode discutir os critérios de qualidade para ontologia de fundamentação, dessa ontologia de fundamentação criar, a partir dela, estendendo a ontologia de fundamentação, diversas ontologias núcleo, e a partir das ontologias núcleo criar ontologias de domínio, e a partir dessas ontologias de domínio criar ontologias de aplicação, e por aí vai. Eu acho que é esse o caminho, assim, porque, no final das contas, tentar criar isso tudo como um único modelo monolítico é completamente impossível, é impraticável. Aliás, é impraticável também, e essa é uma das minhas obsessões recentes nos últimos anos, é trabalhar exatamente com mecanismos de complexidade de modelos. Esses modelos ficam gigantescos, assim, mesmo ontologias de domínios, tem ontologias de domínio que tem milhares de conceitos. E aí a questão é, como é que eu entendo essa coisa? Se eu não entendo nem o modelo, como é que eu entendo se eu estou interpretando de forma correta esses modelos, né? A gente desenvolveu, por exemplo, essas técnicas de validação de modelos. Como é que você entende a validação se você não entende o modelo? Então, como é que a gente cria, por exemplo, a gente vem trabalhando nisso, em modularização de modelos de forma automática, em abstração, ou seja, eu pego um modelo de 5.000 classes e gero um resumo de 50 classes, mas que realmente captura a essência do que é aquele modelo, ou gerar viewpoints do modelo, mas um mecanismo básico e inicial de gestão de complexidade é pensar isso não como uma única ontologia, mas como uma rede de ontologias, como uma federação de modelos. Isso funciona muito bem na prática. Assim, eu ajudei o pessoal. A gente tinha uma colaboração há muitos anos atrás com algumas empresas grandes de mídia, de jornalismo no Brasil, de criar um processo de governança e de criação desses modelos num ambiente onde você tinha 500 equipes gerando informação de maneira completamente concorrente e que a base de informação crescia a 2.000 artigos por dia. Como é que você garante a consistência disso, né? Tinha que ter um processo de criação dessas coisas todas nessas diversas camadas. Era o único jeito que poderia dar certo e dá certo. Assim, a gente precisa de mais tempo para conversar sobre isso, mas podemos conversar sobre isso em outra ocasião. Giancarlo, eu não tenho como te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Tenho certeza que todos aqui gostaram muito e aprenderam muito com a sua participação. A gente vai dar continuidade aqui com uma oficina e eu tenho certeza que todos nos inspiramos muito e que bom que a gente não deixou de fazer essa última pergunta, porque ela também direciona aqui um pouco o nosso trabalho, que é um desafio muito grande, né? As ciências agrárias são multi-interdisciplinares e acho que essa ideia da federação de ontologias faz todo sentido mesmo. E espero que a gente possa continuar conversando, né? te fazer perguntas e contar com a Claro, sua claro. contribuição na nossa caminhada aqui. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez
convite e pela atenção, e é sempre um prazer. Eu, como brasileiro expatriado, é um prazer conversar com a comunidade brasileira sempre.